para quem está... Boa noite para quem está aqui em Portugal, e boa tarde para quem está acompanhando a partir do Brasil, né? Em primeiro lugar, quero agradecer a presença de todos e todas que estão acompanhando essa roda de... Vocês me ouvem bem? Ouvimos sim, sim. Muito obrigada pela sua presença. Tudo bem? Ivone e as outras companheiras aí, muito bom falar com vocês aqui, direto do Amazonas, na Amazônia. Eu estou aqui, é minha terra, não sei se vocês sabem, eu sou daqui. Olha, só uma parte. Eu sou de Rondônia e somos vizinhos. Olha, aí então pronto, rapaz, somos da Amazônia, somos próximas. Certo. E eu tenho descendência do povo Mura, e estou aqui já, eu construo no processo nacional, sou secretária nacional, mas sempre que posso, a minha base política, a minha construção é aqui. E estou muito feliz de poder conversar com vocês hoje através dessa rede aqui, fazer esse contato. E quero um dia ter oportunidade de estar aí, mas vamos se apresentar. Certo, Anne. Assim, nós aqui estamos dando seguimento a uma série de conversas e diálogo com pessoas que podem trazer um maior complemento para essa nossa luta aqui no exterior. Em Portugal, nós somos a comunidade que tem a maior representatividade a nível comunidade brasileira. Dentro da comunidade brasileira, as mulheres têm o maior número. E as mulheres aqui, ela tem um destaque da qual mais de 52% das mulheres brasileiras sofrem uma discriminação, xenofobia, para além de ser rotulada como uma mulher fácil, e isso torna-se uma maior vulnerabilidade aqui, né, com essa discriminação, para além de ter um número de violência doméstica altíssimo, né? Há uma dificuldade dos processos das mães conseguir a guarda dos filhos. É algo, assim, no Brasil também não é novidade essas questões, mas eu acho que nós, sendo aqui uma comunidade tão grande, significativa, temos que tomar iniciativa onde nós possamos dialogar entre as lideranças governamentais para que possa trazer algum tipo de conforto, resposta para essa questão que é tão dialogada amplamente, mas precisamos de ver respostas também. Né? É isso. Então, eu deixo à vontade para falar um pouco sobre a Secretaria Nacional, né, do PT, e também falar do de projeto que tem, do que tem nesse momento a nível de política das mulheres, né, com esse novo governo. Tá bom, mas eu queria conhecê-las aí, para vocês se apresentarem. Ótimo! Olha, hoje nós aqui temos um número restrito, porque como a atividade foi divulgada também online, e já temos uma atividade para amanhã no Porto, que é uma caminhada, então o pessoal resolveram se preparar para essa caminhada, e uma boa parte estão online. Né? Então, aqui, nós temos aqui, quem pode começar? Pela Joana. Né? Assim, okay. Joana, que está aqui ao lado. Olá, eu sou Joana Pereira, pronto, e tenho 39 anos, vivo em Odivelas, estou com o PT há algum tempo, acompanho, porque eu sou do Partido Comunista aqui em Portugal, pronto, e tinha que acompanhar nestas últimas eleições sofredoras. Para mim, sofri muito, não é? E pronto, e também defendo, também estou ligada a outras associações, e já deixei de... a outras associações, movimentos democráticos da mulher, pronto. E também associo-me a esta causa, principalmente... Quando se fala em mulheres, em papel da mulher, temos que ter os nossos direitos, temos que temos que ter voz perante a sociedade e combater aquilo que temos que combater, os nossos obstáculos, sempre em liberdade e democracia, principalmente, não é? Pronto, estou apresentada.
Bom, temos a Luciana. Não sei se consegue ver. Bom, boa noite, vou me aproximar um pouco mais. Meu nome é Luciana. Eu estou morando recentemente aqui em Portugal, vou fazer 6 meses, daqui uns dias. E uma das primeiras coisas que eu pensei em fazer aqui, quando eu cheguei, foi me unir com outras mulheres. Logo eu encontrei a Ivonês em uma praça, numa manifestação a favor, né, do governo Lula. Eu falei, é isso aqui mesmo, porque eu também votei no Lula, eu já sou dessa, já acompanho e como eu falo, tenho empatia e também eu estou perdendo muita palavra, que eu estou cansada. Mas estou aqui, não tem problema. essas mulheres aqui todas, porque eu acredito nessa causa, e uma mulher sozinha não adianta muita coisa. A gente tem que se unir para seguir e para reforçar as coisas que a gente precisa buscar a nosso favor. E é isso. Olá, boa noite. Eu estava mais alto, Radha. Desculpa. Mais alto. Olá, boa noite. Eu sou Rosa, tenho 65 anos e vim acompanhar a Joana. Aqui nessa madeira? Não entendo muito de política. Vivi em França 42 anos. Cheguei a Portugal há pouco tempo e interessam por essas causas. E pronto. Por enquanto estou só como ouvinte, mas interessam-me essas causas. Obrigada, boa noite. Não, tem que vir um bocadinho para cá, Samara, para se apresentar. Não queria Essa falar nada. Ai, a Samara da tia. Tudo bem? É a primeira vez que eu participo de uma reunião. Não sou militante, mas eu me simpatizo pelas causas. Por essa razão, vim pela primeira vez. Sou doutoranda em Direito Internacional aqui em Lisboa, na Universidade de Lisboa. Prazer a todos, prazer em conhecer todos. Bom, agora nós temos os nossos convidados online, que eu vejo aí pessoas. Sim. Alguém queira começar aqui, quem está online, a se apresentar? Eu posso me apresentar, sou a Miracelma, aqui de Manaus, no Amazonas, e sou da Articulação de Mulheres Brasileiras, também a Articulação de Mulheres aqui do Amazonas, sou do Partido dos Trabalhadores, faço parte do coletivo da Secretaria Estadual de Mulheres do PT, e é isso, estamos aqui para contribuir. Muito obrigada. Mais alguém? Olá, meu nome é Fauzi. Acho que eu sou o único homem aqui. Estou aqui mais para ouvir a posição de vocês, de dar todo o apoio. Vivo em Portugal há 26 anos. Sou figurinista, trabalho com figurinos para espetáculos e moda. E é isso. Boa reunião. Mais alguém? Oi, queridas, boa tarde. Eu sou coordenadora do coletivo As Amazonas, coletivo esse que a Anne Moura idealizou, e é um prazer estar acompanhando vocês aqui nessa live. Obrigada pela participação. Pode falar. Eu sou a Maria José, conheci a Anne Moura lá em Brasília, ainda naquela época que tinham os petistas presos, e houve um evento lá da juventude do PT, a Anne coordenava essa ala do PT, e eu fui apresentada a Anne pela Ludmila, que, se não me engano, está trabalhando com a Anne hoje lá na Secretaria da Mulher. Muito prazer te rever, Anne. Não sei se você lembra de mim, mas foi um contato muito rápido nesse dia. Prazer, mas sim, claro. Contato muito rápido, mas a gente já viu aqui, vai lembrando das carinhas, né?
E a companheira está morando aonde agora? No Porto. No Porto. Amanhã vamos estar lá, viu? Sim, sim. Estamos aguardando. Mais companheiros, tem a companheira Vânia aí, que ainda não se apresentou. Tem que ligar o microfone, ninguém te ouve, Vânia. Eu peço desculpas, eu estou usando o celular porque eu não estou conseguindo fazer aqui, entrar pelo laptop. Então, eu estou com o nome de Tabata Mourão, que é minha filha. Eu vou tentar organizar aqui, mas, olha, seja bem-vinda, Ana. Estou muito feliz com a sua presença. Eu sou Vânia Mourão, moro em Porto, estou há 3 anos aqui. Conheci o Comitê Popular de Mulheres através do Comitê aqui Lula Portugal. E lutamos muito aqui, esses 2, eu estou aqui há 3 anos, 2 foram de muita luta, mas uma luta feliz, com êxito, né? Então, estou muito contente de estar podendo aqui trocar com você. Então, me coloco aqui à disposição também, se precisarem de alguma coisa. E boa noite, seja bem-vinda novamente, tá? Eu também queria dizer que eu sou do Pará, tá? Nasci em Belém do Pará, sou da Amazonas e sou neta de Chavante, mas do Mato Grosso do Sul. Então, estamos tudo junto e misturado aqui. Obrigada, viu, pela sua presença. Força. Obrigada, Vânia. A Iolane Moraes também. Iolane, tá ali. Oi, gente, tudo bem? Vai ter eco. Tudo, pode falar. Vou lá para fora aqui um momento. Eu sou daqui do Amazonas, eu faço parte da comunicação da Animora, então é um prazer estar aqui com vocês e quem quiser ajuda é só ter o meu contato, que eu sempre estou à frente das mulheres do PT nacional e agora internacional, né? Muito obrigada, seja bem-vinda. Mais alguém? Mas alguém queira se apresentar? Tem alguém com a câmera ligada, mas não ouve. Pode ser que não tenha um... Olá, boa tarde. Eu me chamo Lucília Jardim e sou do PT Amazonas, faço parte do movimento de mulheres. E já temos uma caminhada aqui com a liderança da Anne Moura. Obrigada, boa tarde. E boa noite para vocês. Olha, muito obrigada pela participação. Mas alguém? Consegue me ouvir? Ele já viu? Consegue me ouvir? Boa tarde, eu sou a Natália, faço parte do PT no Amazonas, sou jovem estudante e é isso, faço parte do coletivo As Amazonas, da qual a idealizadora foi a Anne. E é isso, boa tarde. Obrigada. Maísa já falou? Estou vendo aí. Bom, gente, assim, eu também vou me reapresentar, né? Para quem ainda não ouviu um pouco, embora já entrei aqui dialogando, falando e então, falar um pouco do meu percurso. Eu sou Evode Santos, estou aqui em Portugal há 20 anos, sempre estive junto aqui da militância petista, né? E sou assistente social, acompanhei muitas mulheres durante a minha atividade profissional, né? Trabalhei um bom tempo com mulheres vítimas de violência doméstica aqui, inclusive várias brasileiras que nós conseguimos
retornar para o Brasil em situação de vitimização bastante grave. E, por último, trabalhei com crianças em risco, né? Crianças retiradas do contexto familiar pelo Estado. Então, eu era responsável por recolocar essas crianças e jovens na sociedade, né? E foi uma experiência muito significativa, porque eu pude trabalhar com ambas as partes, tanto com a parte das vítimas, como a parte das instituições portuguesas, né? Então, que acompanhava em tribunais, hospitais, e muitas vezes trabalhei com a comunidade migrante dentro desse contexto, né, de vulnerabilidade. Então, pude, digamos, beber um pouco da experiência do trabalho com mulheres e do trabalho com crianças e, ao mesmo tempo, com o trabalho com as instituições. Para mim, é muito significativo nós levar adiante essas atividades com o comitê aqui no exterior, porque o contexto dificulta muito a participação das mulheres, porque sobrecarrega elas, né? Com o trabalho, com a sua vivência com as famílias, e acabam por ser totalmente silenciada no seu momento de voz, né? Há várias situações em que o tribunal exige pensão alimentícia para as mulheres, né, que retiram as crianças. Então, assim, são muitas situações em que precisa dar visibilidade, né? Parece pouco, mas assim, a sociedade portuguesa e a sociedade brasileira precisa entrar em conexão para que nós possamos responder essa diversidade de problemas que temos dentro da comunidade brasileira. E eu acho que é só no diálogo, na conversa, que nós vamos chegar a um entendimento e a uma resposta para essa situação. É constante, são várias denúncias que nos chegam, né? E nós temos que pensar também no envolvimento, né, do próprio consulado aqui, né? Que é a instância que nos representa, que nos defende aqui no exterior, né? Então, assim, é fundamental manter esse diálogo e essa partilha de experiência, como eu vi aí uma boa equipe da ANE, né, participando. Fico muito feliz nesse interesse, né, em querer ouvir esse outro lado, para que nós podemos levantar essa bandeira mais alto, né? E é isso. Se você quiser dar seguimento aí, né? Tá bom. Primeiro, eu agradeço, companheiras, a disponibilidade, o convite, mesmo que de forma virtual, conversar com todas vocês. Me passaram aqui 2 perguntas norteadoras. É claro que, quando a gente vai abordar o tema das mulheres, a gente tem muita coisa para falar, são muitos desafios, a gente vem numa caminhada aí, de longo da história, mais de 90 anos que tivemos direito ao primeiro voto, mulheres ocupando os espaços de poder, tivemos a primeira presidenta que foi golpeada, então nós temos uma história de resistência das mulheres muito grande. E vocês sabem que esse índice do feminicídio é uma realidade daqui do Brasil, é uma realidade daí também, e como a gente pode agora, a partir da chegada novamente ao governo, pensar em política pública que possa ajudar as mulheres, colocando elas como protagonistas. Mas eu quero me focar aqui nas 2 perguntas que foram colocadas para mim sobre a questão da Secretaria Nacional de Mulheres do PT e como a gente pode pensar esse novo mandato de forma coletiva. E parabenizar vocês já de antemão por esse convite, por esse diálogo. Bom, a Secretaria Nacional de Mulheres do PT, acho que a história do PT tem muito da presença das mulheres. Nós acabamos de comemorar, nesse último 10 de fevereiro, 43 anos do PT, e as mulheres sempre tiveram na linha de frente, desde do debate de 30% da direção, na paridade, e agora como a primeira presidenta mulher, que é a presidenta
Gleisi Hoffmann, e essa paridade nos dá as condições também de ter uma parceria entre a Secretaria Nacional de Mulheres do PT junto às mulheres que são dirigentes do partido. A nossa construção tem sido, nos últimos anos, em fortalecer a presença das mulheres como mulheres dirigentes, mas nós temos um projeto, que é um projeto que tem um sucesso muito grande, que é reconhecido nacionalmente, que se chama o Elas por Elas. O projeto Elas por Elas, ele trabalha a preparação e a formação das mulheres na política para disputar o processo eleitoral. O Elas por Elas é responsável pelo aumento da nossa bancada federal e estadual. O Elas por Elas é responsável pelo aumento da presença das mulheres na política, ou seja, nós identificamos que você estando no partido político não dá só para compor a direção, era necessário fazer a disputa real. E, infelizmente, ao longo dos anos, as mulheres nunca são as escolhidas para assumirem o cargo de disputa eleitoral. Elas sempre ficam na secretaria, elas sempre ficam ajudando. Uma outra coisa que não tem a ver com a linha de frente. Então, ao longo da história do PT, tem muitas mulheres boas nas lideranças de movimentos sociais, lideranças do partido político também, dentro, interno, em todo lugar do Brasil. Mas essas mulheres nunca foram e nunca são as escolhidas a ser uma deputada, uma prefeita, uma governadora, uma vereadora, sempre tem muitos homens. Isso fruto da lógica que tem da sociedade patriarcal, com a presença dos homens. A política, ela é muito masculina. Para nós, mulheres, não é fácil fazer política, porque tem toda essa questão da nossa família, da lógica do cuidado, de tudo isso que é nos imposto pela sociedade. Portanto, as mulheres, desde quando eu assumi a Secretaria Nacional, que foi em 2017, eu venho trabalhando muito no enfrentamento disso, inclusive fazendo uma conscientização do nosso próprio partido, que tem muitos homens líderes, né? Mas que, por muito tempo, também não queriam abrir espaço para outras mulheres. Então, o projeto Elas por Elas, ele vem numa crescente de eleger, e nós, mais uma vez, em 2018, nós elegemos a maior bancada federal, e agora, em 2022, também a maior bancada federal, ampliamos o número de deputados estaduais, e ano que vem, 2024, nós queremos duplicar o número de vereadoras e o número de prefeitos. É claro que, ao ocupar esse espaço, também surgem novas violências. Além do feminicídio e todas as violências que as mulheres sofrem, que a gente combate isso diuturnamente para permanecer viva, tem agora a chamada violência política de gênero, que as mulheres sofrem ao disputar o processo eleitoral. E, por incrível que pareça, mesmo se tornando, às vezes, uma vereadora, uma deputada, elas são ameaçadas constantemente de morte. Não é ameaçada de disputa política, ameaçada de morte. E algumas, inclusive, uma recentemente perdeu o seu mandato de vereadora porque ela questionou uma saudação nazista numa Câmara em São Miguel do Oeste, que é a nossa querida Maria Tereza Capra. E a gente colocou a advogada, colocou a Câmara, a ministra dos Direitos Humanos, tudo, e a gente não conseguiu reverter ainda. Então, percebam que, ao mesmo tempo que a gente luta para ocupar um espaço na política, nós temos que lutar para ficar na política, correndo risco de vida, de ameaça, de perseguição e de perder o mandato conquistado pelo povo. Lembrando que nós vimos isso na eleição com a presidenta Dilma, nós elegemos a presidenta Dilma e fomos golpeadas com um golpe machista e misógino. Isso nós não podemos esquecer. E nós não podemos esquecer porque isso pode acontecer com qualquer uma de nós que ouse ocupar esse espaço da política. Portanto, hoje as mulheres do PT trabalham em duas grandes frentes. Essa da gente potencializar nossa presença na política e cuidar das mulheres da política, e a outra da gente ocupar com qualidade, com segurança, as mulheres dentro do partido, dentro do PT. Eu só tenho força porque eu tenho as mulheres dirigentes me ajudando. Eu não conseguiria dirigir uma Secretaria Nacional, as mulheres do PT no país inteiro,
se eu não tivesse o apoio das mulheres dirigentes e das nossos parlamentares. Portanto, eu quero fazer esse reconhecimento aqui. E a gente trabalha nesse processo. Esse ano, nós vamos lançar um novo Elas por Elas, pensando em 2024, e aí eu quero convidar vocês numa outra oportunidade para a gente apresentar o Elas por Elas de forma mais detalhada, o que significa, o que é, vou mandar material para vocês. Mas esse ano nós vamos focar muito no processo de formação política, porque embora nós tenhamos ganhado o governo, a gente não está resolvido a compreensão de como fazer política aqui, principalmente na base. O país ficou muito dividido e a gente vai agora numa reconstrução do país que seja através da paz, através dos direitos, mas fazendo com que tenha um protagonismo, que tenha a presença das políticas públicas para as mulheres. Por que isso tem a ver com a organização das mulheres do PT? É que não está resolvido. O fato da gente ganhar a eleição não significa que está resolvida a nossa pauta na sociedade, não significa que está compreendido tudo, não significa que diminuiu a questão do feminicídio. É preciso ter a organização potente do partido político e dos movimentos sociais e feministas. Uma coisa é a nossa chegada no governo, ótimo, uma grande vitória nossa. A outra coisa é a sustentação desse governo para que os nossos direitos sejam de fato garantidos. Portanto, continua sendo ainda uma tarefa muito árdua para consolidar esses direitos e consolidar essa luta nossa. E fazendo papel, enquanto partido político, enquanto Secretaria Nacional, ajudando a fortalecer os movimentos sociais e, claro, ajudando também a disputar, a pontuar, a direcionar esse governo comandado pelo presidente Lula, que fará agora, no dia 8, junto com a nossa ministra das Mulheres, um grande anúncio de políticas públicas para as mulheres. E eu estou muito feliz em ser secretária nacional de mulheres do PT, num momento tão histórico em que a gente volta a governar esse país, cria o Ministério das Mulheres e apresenta um conjunto de políticas que vocês vão ver, eu não posso contar ainda, vai ser surpresa, eu vou estar em Brasília, inclusive, estou trabalhando para isso, na mobilização, vai ser muito bacana, um ato com as mulheres. Chegar num momento que nem esse é de emocionar muito, assim, eu falo com vocês hoje de forma muito emocionada, porque eu ajudei nesse processo de construção nos últimos anos e ter a oportunidade de anunciar para as mulheres brasileiras que elas poderão contar com um governo que vai enfrentar o feminicídio, que vai dar oportunidade, que elas vão deixar de passar fome, como nós já conseguimos fazer, tirar do mapa da fome, e isso realmente é de aquecer o coração. Vocês sabem que é uma realidade muito cruel, a fome voltou com tudo para o nosso país e ela atinge principalmente as mulheres negras, indígenas e as mulheres da periferia do nosso país. E eu não tenho como não estar feliz assim, com tudo que está acontecendo e que pode vir a acontecer. E eu quero compartilhar com vocês, para ir finalizando, que hoje o dia está muito, muito, muito corrido. Quando eu estou no Amazonas, eu faço muitas agendas aqui no estado, porque eu fico em Brasília, então eu vou e volto. Mas eu quero compartilhar com vocês uma experiência. Eu disputei agora a eleição como vice-governadora aqui no estado do Amazonas, disputei o processo eleitoral gestante, e foi um momento muito importante em que eu disse para todas as mulheres amazonenses, minhas companheiras aqui, e as mulheres do Brasil que acompanham, e fora também do Brasil, de que nós podemos fazer política em todo lugar e nas condições que a gente tiver, porque a maternidade ela faz parte da nossa vida como mulher. A gente não pode deixar de fazer as coisas porque nós nos tornamos mãe. E eu sofri muita violência política de gênero, mesmo gestante. Os homens se movimentaram muito contra mim, alguns não aceitaram, enfim. E eu sou jovem, mas tenho a confiança do presidente Lula, da presidenta Gleisi, me confiaram essa tarefa de ser candidata a vice-governadora ao lado do senador Eduardo. E a gente fez uma campanha tão linda, eu fui grávida até de 8 meses, quase. Passamos para o segundo turno, eu tive meu bebê
descansei uma semana, na semana seguinte já estava na luta. Na semana seguinte já estava na campanha. Então, eu compartilho isso para vocês, dizendo que nós, mulheres petistas, muitas, anônimas, dedicam a sua vida e a sua trajetória por um mundo melhor, por um país melhor, por um estado melhor, por uma cidade melhor. E eu dei a minha contribuição aqui no meu estado, quero continuar contribuindo sem abrir mão das minhas tarefas, como é essa, que eu tenho muito orgulho. Eu acho que eu comecei minha militância, eu tinha 15 anos. De todas as tarefas que eu já assumi, eu amo de paixão ter sido da juventude do PT, mas não tem tarefa maior que mais me honra do que ter sido, do que ser agora a secretária nacional de mulheres do PT, ter resistido no enfrentamento ao bolsonarismo, a esses fascistas aqui, na rua, na rede, quando nos chamavam de ladrão, nos perseguiam e a gente estava ali firme. Eu tenho muito orgulho de ter dirigido as mulheres do PT na defesa da presidenta Dilma, na prisão do presidente Lula e na justiça que foi feita até a chegada do presidente Lula à presidência da República. E eu dei minha contribuição aqui no Estado como candidata a vice-governadora e sigo na minha tarefa agora como secretária nacional de mulheres do PT, fazendo tudo o que eu posso para fortalecer a nossa presença na política e ajudar os movimentos e ajudar a sempre a garantir o protagonismo das mulheres. Essa é uma missão, inclusive, de vida. Por isso, eu agradeço muito o convite, dialogar aqui com vocês. Espero um dia poder dialogar pessoalmente com vocês aí. Nunca fui, não conheço, só acompanho. Mas vocês sabem do